Senhor, nós exaltamos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor há de continuar a fazer por nós. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós neste exato momento, Pai. E o Senhor nos escolheu, para que possamos caminhar, avançar e que possamos dar frutos. Essa é a Tua vontade para cada um de nós, darmos frutos. E que através dessa palavra ministrada nessa noite, Pai, possamos receber o combustível de Ti, vindo de Ti, para darmos frutos, Pai. Darmos frutos, Pai. Nos revelar, Senhor, revelar a essa sociedade que está à nossa volta, que Tu és um Pai amoroso, um Deus bom, que cuida de nós, que sabe de cada detalhe que nós estamos precisando e providencia para nós. Que o culto de hoje, Pai, não seja mais um culto, aleluia, na nossa agenda, mas seja um culto que venha a ser um divisor de águas nas nossas vidas pessoais. O Senhor não é pego de surpresa nunca. E nós queremos, Pai, viver debaixo dessa verdade em todo o tempo, sabendo que nós fomos chamados para frutificar e triunfar em Ti, Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, ó Pai. Boa noite, irmãos, a paz. Podem se assentar e agradeço esse maravilhoso grupo de música. Irmãos maravilhosos. Muito obrigado mesmo, tá bom? Até daqui a pouco. Irmãos, antes de começar a ministrar, eu quero justificar a ausência do nosso pastor presidente, pastor André. Ele não pôde estar aqui nesta noite. Ele, inclusive, estaria ministrando nessa noite. É porque, algumas horas atrás, poucas horas mesmo, eles foram surpreendidos com a notícia do óbito, do falecimento da avó da Bia. Então, por esse motivo, ele não está aqui. Ele ficou em casa para ajudar a Bia, né, superar essa demanda emocional, e ficou em casa com essa incumbência. Peço a você, esteja orando pela Bia, pela família da Bia, pelo pastor André, para que possa superar esse momento extremamente difícil, tá bom? Então, justificada a ausência do nosso comandante, vamos ministrar a palavra, amém? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 ao 51. Quero aproveitar o momento também, mesmo sendo um culto público, né? Mas a nossa igreja, irmãos, ela é feita de nós, certo? O corpo de Cristo está aqui, amém? E nós vamos ter agora, no próximo sábado, um mutirão aqui na igreja, né? Que vai ser de 8 a meio-dia. Então, quem puder nos ajudar, né? A gente reorganizar a igreja, fazermos algumas limpezas, alguns procedimentos. Então, seria muito importante você estar presente. Caso você não saiba como ajudar, eu peço a você que nos procure a secretaria da igreja, através da Drica, coloca lá seu nome, para que você possa estar aqui nos ajudando agora no próximo sábado. Quanto mais pessoas, melhor, que a gente vai cumprir essa missão de 8 a meio-dia, então vai ser bem rapidinho. Então, aviso dado, vamos ao texto. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos aqui estão reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu
com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler, irmãos, é de um grande milagre que aconteceu com um homem comum, igual a eu e você, chamado Davi. Este homem, ele estava numa situação difícil, eu vou falar um pouquinho tudo o fato que aconteceu, mas o importa que diante desse fato, diante dessa adversidade, ele enfrentou o problema e foi vitorioso. Da mesma forma, irmãos, nós, como Davi, enfrentamos Golias todos os dias da nossa vida. Quer seja por um problema financeiro, por um problema de saúde, um problema familiar, um problema profissional, tantas coisas se levantam contra nossas vidas todos os dias. Mas da mesma forma, irmão, como Davi se levantou contra Golias e enfrentou o problema e foi vitorioso, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Então, são através de homens normais como eu e você, homens, como o pastor André sempre fala, comedor de farinha como eu e você, é que nós viveremos os milagres do Senhor, bastando isso, colocar nossa fé no Senhor. O título dessa mensagem é a construção de milagre. Só tem que, antes de falar sobre a construção do milagre, eu quero falar propriamente sobre o milagre, irmãos. Eu vou começar essa mensagem falando pelo milagre, e depois a gente entra na construção desse milagre. Como que esse milagre aconteceu? O milagre em si, irmãos, foi um homem, um gigante, que se levanta contra um exército, o exército Deus vivo, o exército de Israel. Ele não se levantou contra um guerreiro apenas, ele se levantou contra um exército. Tamanha a força daquele homem, tamanha a convicção que aquele homem tinha para destruir o exército de Deus. E às vezes, irmãos, o inimigo se levanta contra a nossa vida com toda essa força, tentando nos destruir, tentando nos trucidar, tentando nos colocar num lugar de prisão, de cativeiro, de humilhação. Mas, irmãos, diante dos Golias que se levantam com nossas vidas, nós vamos enfrentá-los e vamos vencê-los em nome de Jesus. E como é que essa batalha se deu, irmãos? Primeiro ele foi declarando. De uma forma ou de outra, irmão, Davi já conhecia o espírito da fé. Ele cria e ele falava. Ele cria e ele falava. Quando ele chegou diante de Golias, olha só que ele começou falando. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Esse é o espírito da fé. Eu creio, eu falo. Irmão, diante do problema que você estiver passando, creia no poder de Deus na sua vida e declare isso aí em todo tempo. Não fica de boca fechada, não. A boca fechada vai te levar a um aprisionamento emocional, a um sentimento de derrota. Você pode estar passando por várias pressões, mas você vai declarar quem é Deus na sua vida. E acabou esse problema. Você vai andando, você vai caminhando, vai declarando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele vai te dar vitória, que operando Ele ninguém vai impedir. Você vai declarando, e nisso o gigante, que é tão gigante diante dos seus olhos, vai ficando pequenino, porque você vai se lembrar de quem é Deus na sua vida. O diabo, ele sabe muito bem quem é Deus na sua vida, mas você precisa saber quem é Deus na sua vida. É por isso que nós precisamos declarar, por isso que precisamos falar em todo tempo, que é através do Senhor que eu receberei a minha vitória. Eu não posso confiar na minha capacidade, irmãos, porque se eu for confiar na minha capacidade, nem aqui eu estaria nessa noite. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que me sustenta em todo o tempo e que me fará vencer em todo o tempo. O diabo, ele pode se levantar, irmãos, rugindo, fazendo o showzinho dele em todo o tempo, com ameaças, mas nós não podemos focar no problema, nós temos que focar na solução. E no nosso caso, a solução tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É em Jesus que nós temos a solução. É em Jesus que nós temos a solução. Quando nós focamos no problema, irmãos, quando nós focamos no gigante diante de nós, vem dois sentimentos que são terríveis contra nossas vidas: medo e ansiedade. O medo nos paralisa. E pensando sobre a questão do medo, irmãos, eu tive pensando sobre isso, como ele nos paralisa, e eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples.
Se aqui tivesse, irmãos, uma pequena passarela de 1,5 metro que me conduzisse até aquele refletor aqui, ó, eu passo numa boa. Eu vou e volto, porque eu estou com uma passarela que está sob o púlpito, então eu sou tranquilo. E agora pergunto a você, se essa mesma passarela tivesse a 100 metros de altura, sem nenhum corrimão, você passaria? O medo te paralisaria. E isso que o diabo tenta fazer em todo o tempo. Ele sabe que nós somos capazes, mas ele tenta nos paralisar. Então não importa a situação, confie em Deus em todo o tempo. Enquanto isso, irmãos, outro sentimento terrível que tenta nos açoitar é a ansiedade, que vai corroendo a nossa fé. É por isso que diante dos problemas, diante das situações, eu tenho que focar em todo o tempo em quem o Senhor é na minha vida. E uma das ferramentas usadas é justamente a declaração da palavra de Deus. Porque quando eu estou falando, eu estou chamando a atenção a mim mesmo do que o Senhor é capaz de fazer pela minha vida. Então, irmãos, o milagre acontece quando eu começo a declarar a palavra. Outro fato que aconteceu nesse milagre, e eu ainda não entrei, irmãos, na segunda fase dessa mensagem, que é a construção do milagre. Convicção e total dependência de Deus. Irmãos, precisamos ter convicção e total dependência de Deus. Não podemos agir de outra forma, crendo em pessoas, instituições, situações à nossa volta, achando que a solução vai vir de algo humano que está à minha volta. Não, a minha, a sua dependência tem que estar em Deus. Olha só que Davi falou, irmãos, a batalha do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. O que ele estava falando? Que aquela batalha ali, ele estava diante do Golias, ele estava diante de um grande campeão, do homem que humanamente falando ia trucidá-lo, irmãos, em 3 tempos. Mas ele sabia que aquela batalha era do Senhor. Comece a desenvolver uma consciência que as batalhas que você está passando não são suas batalhas, mas é a batalha do Senhor. Porque quando você é tocado, a Bíblia fala que ai daquele que toca num dos meus pequeninos, é como se tocasse na menina dos meus olhos. Quando o diabo, quando uma adversidade tenta tocar na sua vida, está tocando no próprio Deus. Então essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Então, desenvolva essa consciência, entendendo que você é um filho amado, que você é uma filha amada, que sobre ti estão os cuidados do Pai. Então, saiba que Ele está guardecendo você em todo o tempo. Em todo o tempo. A batalha é do Senhor. Aleluia. Deus não tem prazer naquele que recua. Andando nesse caminho do milagre, eu tenho aprendido que eu preciso declarar a palavra em todo o tempo. Eu preciso desenvolver a convicção de que a batalha é do Senhor, convicção total nele. Terceiro, que eu não posso recuar. A Bíblia fala que quando o filisteu se aproximou para atacar, irmãos, quando veio aquele grandão para cima dele, o que Davi fez? Franzino, irmão, partiu para cima do gigante. Partiu para cima do gigante. O que a Bíblia nos mostra, irmãos? Diante da pressão eu não tenho que recuar, eu tenho que avançar para o gigante que está tentando nos trucidar. Eu não posso parar. Se tem que correr, irmão, que corram os Golias que se levantarem contra nossas vidas. Mas nós não vamos recuar. Deus não tem prazer naquele que recua. Uma vez, irmãos, eu estava falando aí para os meninos aqui da igreja, talvez eles tenham até pensado que é brincadeira, mas eu aprendi isso. O que eu vou falar agora foi sobre sobrevivência no mar. E nesse curso de sobrevivência no mar que eu tive, um curso teórico, não foi um curso prático, eles nos ensinaram o seguinte: olha, se você estiver em alto mar e um tubarão vier contra você, o que você tem que fazer, irmãos? O que eu aprendi lá na escola? Nadar para cima do tubarão. E as técnicas de sobrevivência no mar nos ensinam isso. Penso você, irmãos, humanamente falando, tu vai nadar para ser um tubarão com a boquinha lá, ó, de repente orando para o alimento de todo dia, com as barbatanas dentro de você, agradecendo já pelo alimento que é você. Mas, irmãos,
Se até na sobrevivência do mar nos ensina que eu tenho que nadar contra o gigante, contra o tubarão, quanto mais na vida espiritual. Então você não pode recuar, você tem que avançar. Essas mensagens, vou parar, vou deixar disso, não faço mais nada daquilo, isso são sugestões do capeta para a sua vida. Não tem nada de estratégia emocional, não. Isso é uma mentira, um sofisma que o diabo tem lançado contra a sua vida. Vou abandonar aquilo que eu estou fazendo, não quero mais saber de nada, preciso de férias. Saia desse engano em nome de Jesus. Você não foi chamado para recuar, você foi chamado para avançar. Você foi chamado para avançar. Não foi para ficar atrás de uma porta, não. E se vier alguém te dando esse conselho, irmão, não aceite, porque é o envio de Satanás sobre a tua vida. Repreenda em nome de Jesus. É para repreender mesmo, irmãos. Não pode negociar com certas coisas, não. O papo tem que ser reto. Não pode ficar de brincadeira, não. Então, quando vier uma situação que tenta te afugentar, corra para cima do inimigo, porque ele vai ter que sair da sua frente. Porque a palavra de Deus nos garante. Esse é o milagre. Fico pensando se Davi tivesse corrido. Quando viesse o gigante correndo, quer saber uma coisa? Eu vou correr também, meu irmão. Vou correr de repente do lado do gigante, para ele pensar que eu virei amigo dele. E às vezes estamos agindo assim, irmãos, correndo do lado do gigante, querendo ser parceiro do diabo, parceiro das situações que envergonham o Senhor. Você não foi chamado para recuar. Você foi chamado para ser uma rocha, um atalaia. Então, não aceite esse tipo de sugestão. O problema todo mundo passa, meu irmão. Todo mundo que pega, às vezes, o microfone aqui para estar pregando, você não sabe como é que a vida daquela pessoa está naquele momento. Mas não importa que essa mesma pessoa vai declarar palavras de milagres, palavras de vitórias, viverá o melhor de Deus, porque está crendo no poder de Deus. É só isso. Quantos homens deveriam ter igual Davi naquela época? Quantos soldados que tinham o exército de Israel, mas só um tomou atitude, só um teve a postura de crer no Senhor das batalhas. Quarto, e diz assim um texto: a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Irmãos, o homem vai para uma guerra, encarar o campeão dos guerreiros do lado dos filisteus. Ele não vai nem com canivete, irmão, não, no bolso dele. Foi com umas pedrinhas lá e uma funda, uma tiradeira, irmão, tiradeira. Por que isso me ensina? Davi, ele nunca teve expectativa para vencer aquele gigante se movendo naturalmente. Ele queria mover-se sobrenaturalmente. Deus nos chamou, irmão, para nos movermos sobrenaturalmente. Quando a gente fala de oração, conforme a Gabi falou aqui, é para nos movermos sobrenaturalmente. Quando a gente fala de declarar a palavra de Deus, a gente está falando em mover sobrenaturalmente. Quando a gente fala de nós não recuarmos diante da batalha, eu estou falando de nos movermos sobrenaturalmente. Porque por dentro, irmão, a gente está se tremendo todo, está igual uma geleia. Está igual uma gelatina. Mas você está crendo no sobrenatural, que algo vai acontecer, que algo novo está por vir, que algo novo está por vir, que algo novo está por vir. Isso é se mover no sobrenatural. Davi, ele tinha essa consciência, irmão, se movendo no sobrenatural. De que forma? Com essas atitudes que eu acabei de falar. Ele tinha esse entendimento, que aquela batalha não era dele. Que quem estava sendo envergonhado não era ele, era o povo de Deus. Se era o povo de Deus, era o próprio Deus. No raciocínio dele que eu quero falar, que eu quero expor para vocês. E ele se moveu sobrenaturalmente, não aceitando que aquela situação perdurasse. E ele recebeu o milagre do Senhor. O milagre foi tão grande, irmãos, que alguns textos, alguns teólogos afirmam, eu não quero entrar no mérito, é só uma curiosidade, que quando esse gigante, ele levou uma pedrada na testa. Irmãos, qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento de física, se eu levo uma pedrada na testa, qual é o raciocínio natural dessa queda? Cair para trás. Mas o que o texto fala aqui? Caiu com o rosto em terra. Por quê? Havia o sobrenatural ocorrendo ali nesse momento. A minha expectativa, irmãos, tem que estar no sobrenatural de Deus a nosso favor. E assim aconteceu o milagre.
Em Isaías 43, verso 13, diz o seguinte: desde toda a eternidade, eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, irmão, quando Deus está agindo a teu favor, irmão, ninguém pode impedir. Pode ter palavras, pode ter sentenças, pode ter até ameaças. Está tudo certo. Deixa cada um contar a sua história. O importante é a tua história que vai prevalecer, que é uma história de vitória. Amém? E agora começa a mensagem, que é sobre a construção do milagre. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque eu terminei lá na Palhoça, a minha última ministração na Palhoça, e eu estou falando isso constantemente, eu acho que falei isso até nessa terça-feira lá, que eu encerrei o ano de 2021 falando sobre a necessidade de haver em nós a renovação da mente. Porque, irmãos, nós queremos viver algo novo, queremos algo extraordinário, mas nos recusamos a ter a mente renovada. Então, para você viver algo novo do Senhor, tem que começar como? Com a mente renovada. E aí, encerrei os trabalhos na Palhoça 2021 e iniciei em 2022 falando justamente sobre a construção do milagre. Porque quando eu tenho a renovação da mente e os fundamentos para a construção de milagre, irmão, com certeza eu viverei os milagres do Senhor. Amém? Então, o primeiro aspecto que eu quero abordar é que Davi, irmãos, ele teve que vencer a indiferença. Davi, ele viveu todo esse milagre maravilhoso, mas até chegar a esse local de exaltação, porque vocês vão de concordar comigo que ele viveu uma grande exaltação, ele teve que construir toda uma situação em volta para que ele vivesse esse momento. E o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite é que Davi teve que vencer a indiferença. Em 1 Samuel 16, verso 11 ao 12, diz o seguinte: então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Jessé tinha uma missão. O profeta Samuel tinha uma missão: ungir o novo rei de Israel. Então Deus orientou: vai à casa de uma pessoa que tinha por nome Jessé, que lá estará o rei que eu tenho escolhido. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé vem trazendo todos os filhos. Esse é o meu 01, esse é o 02, imagina, né? 03, e sei lá, foi falando todo mundo, ó, perfume, colocou um boticário lá, colocou uma roupinha de linho, né? Aleluia. E Samuel olhando, cadê o ungido de Israel? Aí, de repente, não chegou ninguém, irmão. Acabou. Aí imagina como que o profeta devia estar turbado, né? Rapaz, não chegou o cidadão aqui, eu devo estar enrolado, espiritualmente falando. Aí, ele teve uma luz. Rapaz, é só esse filho que você tem? Não, tem um aí, ó, tem um aí que está cuidando das ovelhas. Irmãos, o próprio pai de Davi o tratava com indiferença. O próprio pai, irmão, quando eu falo próprio pai, porque o pai, irmãos, esse link que tem com os filhos. Quando a gente fala de pai e filho, é uma relação muito forte. Então, o pai, ele está sempre buscando o quê? A promoção de um filho. Quando isso não está acontecendo, numa relação entre pai e filho, há uma anomalia aí. Mas numa relação normal, pais e filhos, o pai sempre procura a promoção do filho. Ele tira a camisa para vestir o filho. Ele abre mão de algo muito importante para ele em prol de um filho. Da mesma forma, Deus é por nós. Ele está sempre buscando o quê? Nos promover. Mas esse pai aqui agiu com indiferença para com Davi. E às vezes, irmãos, estamos neste lugar, onde estamos numa situação onde somos tratados com indiferença. Quando as pessoas olham para nós, eles não conseguem ver em nós nenhum potencial, só as nossas limitações. E às vezes, irmãos, somos colocados de lado, somos colocados numa geladeira. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que dá a última palavra. E quando o Senhor quer nos exaltar, irmãos, ninguém pode impedir. A Bíblia fala, por exemplo, de José,
que eu já relatei aqui várias vezes, eu gosto muito da história de José, que ele estava numa prisão, num calabouço. E dessa prisão, ele foi alçado para ser governador da nação mais importante da época. Então, irmãos, não importa a situação que podemos estar vivendo. Não importa se a gente possa estar sendo colocado de lado, escanteado, numa situação semelhante à que eu estou falando. O importa é que o Senhor é que vai nos exaltar. Então, apenas suporte a indiferença. Apenas administre bem seus sentimentos, porque seus sentimentos vão ter que estar controlados por você, porque uma palavra a teu respeito, Deus já deu e vai acontecer. Então, entenda que os humilhados serão exaltados por quem? Pelo Senhor. Você, irmão, tem que cumprir a sua parte. Você tem que honrar seu próximo, sim. Você tem que tratar todas as pessoas com urbanidade, com consideração, com respeito, como se fossem maiores que você. Independente de como elas te tratam, porque você precisa entender, quem vai te promover é o Senhor. A promoção não virá de uma pessoa, essa pessoa simplesmente será um instrumento de Deus para honrar a sua vida. Então, vença a diferença. No mundão, irmãos, né? Quando eu estava no quartel, havia uma frase que falava o seguinte: não, quem não é visto, não é lembrado. Então, eu preciso estar sempre precisando fazer alguma coisa para aparecer. Porque se eu não for visto, eu nunca vou ser lembrado. Mas nós que somos homens e mulheres espirituais, nós temos a consciência de que o que faz ser lembrado é sermos obedientes à palavra. Se eu sou obediente à palavra, irmãos, algo vai acontecer. O Senhor vai me levantar. Eu vou ser colocado numa posição de evidência. Por quê? É a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus que eu frutifique. É a vontade de Deus que eu me alegre e realize sonhos. Nesse relacionamento que nós temos com Deus, irmãos, eu creio, irmãos, piamente que o próprio Deus às vezes coloca sonhos em nós. Sonhos que não são os nossos sonhos, mas sonhos que Ele colocou em nós e Ele dá uns vislumbres de como vai ser o futuro. E a gente começa a viajar nesse sonho, né? A gente começa a viajar nesse sonho, queria ser isso, queria ser aquilo. E o Senhor, irmãos, Ele vai nos preparando, nos capacitando para chegarmos nesse lugar. Porque os sonhos de Deus, irmãos, vão acontecer em nossa vida. Nem sei por que eu lembrei disso agora. Esse dia eu estava falando com a Emanuele, que a minha mãe, irmãos, minha família toda é católica, né? Eu sou o único evangélico da minha família, e da família da Alba todos são evangélicos. É uma família de pastores no Rio de Janeiro. E minha mãe, quando ela me levava para a igreja católica, ela falou para mim que o pequenininho, pequeno, andando ali na mão dela, me segurando, ela disse que eu olhava lá para o padre falando assim: mãe, um dia eu estarei naquele lugar. Ela falou isso para mim algumas vezes. Irmãos, eu não estou naquele lugar de um padre, mas eu estou aqui como um pastor ministrando a palavra. Porque já era um sonho de Deus colocado na minha vida. E eu estou buscando, me aperfeiçoando, para que mais e mais eu possa frutificar para o engrandecimento do Senhor nessa terra. Então, irmãos, os sonhos de Deus vão acontecer na sua vida. Agora, aprenda a lidar com situações como de indiferença. Porque Davi, para chegar nesse lugar de exaltação, ele teve que lidar com uma indiferença da pessoa que tinha que mais promovê-lo, o próprio pai. Então, se você está passando por uma situação semelhante, ou até mesmo com um ente querido seu que você ama muito, fica tranquilo, fique certo. Continue rindo, se alegrando no Senhor, porque através do Senhor virão grandes coisas sobre a tua vida. Amém? Outro aspecto para a construção desse milagre. É o segundo ponto que eu gostaria de falar. O nosso inconformismo nos leva a superar desafios. O nosso inconformismo nos leva a superar desafios. Olha o que diz o texto em 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, irmãos, ele não se conformou com o fato de Golias estar afrontando o exército de Deus vivo. Ele não se conformou, ele não aceitou essa situação. Que negócio é esse, desse circunciso, desse gigante maldito, ficar aqui afrontando o exército do Deus de Israel? Irmãos, nós não podemos nos conformar com coisas que estão afrontando a palavra de Deus na nossa vida.
Aquilo que você tolera nunca vai ser mudado na sua vida. Então não tolere nada que fuja à vontade da palavra de Deus na sua vida. Nada que está em desacordo com a palavra da sua vida tem que ser motivo de tolerância para você. Você não pode tolerar qualquer circunstância que afronte a palavra de Deus na sua vida. Não podemos nos conformar com o que está errado em nossas vidas ao nosso redor. Aquilo que nós toleramos nunca será mudado. Nunca será mudado. Precisamos ser inconformados. Ser inconformado não é ficar batendo boca com ninguém. Ser inconformado não é ser um rebelde sem causa. Né? Às vezes a pessoa tem não sei quantos anos, tanto tempo de experiência, vou me rebelar, que está errado. É umas coisas tão esquisitas, eu perco a paciência com isso, irmãos. Eu perco a paciência, porque não tem como a gente ficar aceitando certos comportamentos tão imaturos que estão trazendo prejuízo para você, para a sua casa, ou até mesmo para a igreja e as pessoas que estão à sua volta. Então, você precisa se levantar como um gigante na fé, como um maduro espiritual, e não se conformar com o que está acontecendo à sua volta. Como? Fazendo com que a palavra de Deus, verdadeiramente, seja uma prática na sua vida. A Bíblia fala, nesse caso aqui, irmãos, que Davi estava tão inconformado, que ele não estava nem mais preocupado com o gigante. Ele não estava nem mais para a hora do Brasil, do gigante que ele ia enfrentar. Ele já estava preocupado, irmão, Davi já estava preocupado o que o homem ia ganhar se ganhasse aquela batalha. Ou seja, ele já estava pensando no prêmio que ele ia ganhar. Olha só, irmão, isso que é fé. Isso que é disposição. Ele não estava nem preocupado com se o gigante fazia jiu-jitsu. Sei lá se é jiu-jitsu naquela época, de repente tinha. Se a espada tinha quantos metros, qual era a tática de guerra. Ele não estava nem aí para o Brasil, ele estava preocupado, rapaz, isso aí já são favas contadas, eu já vou ganhar mesmo. Agora eu quero saber o que eu vou ganhar do rei. Então não olhe para a dificuldade, olhe já para o que você vai ganhar do rei, amém? Aleluia. É necessário, irmãos, sermos ousados e tomarmos uma atitude a favor da palavra de Deus. Então, santificar-se é uma decisão. Eu não posso ficar aceitando o pecado na minha vida como se fosse uma coisa normal. Não, está tudo certo. Deus entende, aleluia, né? Vivemos na época da graça, né? É tanta mentirada que é falada, irmãos, de você embarcando no inferno, sem nem saber que está indo na primeira classe. Por quê? Você não toma uma atitude a favor da palavra de Deus. Isso também é ousadia. Não viver no pecado e não comungar com o pecado também é ser ousado. Ousado não é só orar pelo enfermo e ser curado, não. Ousado não é só chegar aqui, pregar e o pessoal, aleluia, glória a Deus, não. Ousado também é ter uma atitude a favor da palavra de Deus e santificar-se. Aleluia. Ousado é ter uma atitude de fé diante de toda qualquer circunstância adversa. Isso é ousadia. A situação está complicada, o gigante está vindo, a vontade sua é correr, mas o que você faz? Eu, pela fé, vou enfrentar o gigante, entendendo que o gigante vai fugir de mim. Isso é ser ousado. Ousado conforme o quê? Conforme a palavra de Deus te orienta. Então, o que eu estou falando aqui não é nada demais. Eu só estou fazendo um apelo à igreja, a quem está nos ouvindo agora pela internet, para fazer o seguinte: não seja conformado, mas viva segundo a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus em todo o tempo. Em Romanos 12, verso 2, diz o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem problemas familiares, mas recusa-se a ceder e pedir perdão. Onde é que fala de perdão, irmãos? Onde é que está escrito? Na revista Isto É? Na época? No diário NSC? Onde é que está escrito sobre perdão? Na Bíblia. Então é palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Ou você toma uma atitude a favor da palavra de Deus, ou você vive sempre numa circunstância inferior ao que Deus te chamou a viver, a uma vida de milagres. Tem problemas nos trabalhos, mas recusa-se a ser obediente aos superiores hierárquicos. Está sempre certo, né? Todo mundo errado. Você é personificação da razão em todo o tempo. Tem alguma coisa errada nisso aí, irmão. Todos nós somos humanos. Uma hora a gente avança, uma hora a gente cede, uma hora a gente cala a boca, uma hora a gente fala. Isso faz parte da vida. Faz parte do quê? De ceder.
ceder. Porque, irmãos, precisamos viver em equilíbrio e bom senso todo o tempo. Tem problemas financeiros, mas recusa a reconhecer os erros de administração ou pedir ajuda. Muito menos, irmão, ser um dizimista fiel. Está na moenda de Jeová. Sabe o que é moenda, irmãos? Alguém sabe o que é moenda? Vou explicar. Alguém já viu caldo de cana sendo feito? É aquele troço lá que tu pega a manga, a cana bonitinha e sai lá um bagação feião. O nome daquilo ali é moenda. E às vezes o crente está desse jeito aí, irmão. Estava bonitão, de repente está feião. O brilho foi embora. Por quê? Está na moenda. E não na moenda de Jeová não, irmão. Na moenda que você se colocou lá. Então, seja pelo menos dizimista fiel e viva o milagre do Senhor. Terceiro, eu chamo o grupo de música, por favor, para nos ajudar. Por gentileza. Terceiro, as circunstâncias adversas nos capacitam a viver o melhor de Deus. Irmãos, circunstâncias adversas vão te levar a esse lugar de aperfeiçoamento para você administrar com excelência tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Olha só o que o texto fala. Então Davi disse a Saul, Davi, um menininho, um garoto de aproximadamente 17 anos nessa época, chega e fala para o rei de uma nação, Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu não. Teu servo irá e pelejará contra ele. Olha só a humildade desse garoto. Teu servo irá, falando para o rei que tinha que defendê-lo, o rei que tinha que fazer com que Israel não estivesse passando por aquela situação. É um menino de 17 anos, humilde, crendo que a batalha é do Senhor, ele chega e fala isso para ele. Contudo, Saul respondeu a Davi, olha só, mensagem de desânimo chegando. Tu não poderás lutar contra esse filisteu, porque não passa de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Palavra de desânimo. Às vezes você está empolgado, querendo que vai acontecer alguma coisa, e vem aquela palavra de desânimo, para tentar te abater e fazer com que você pare. Mas Deus não te chamou nessa noite para você parar. E eu creio que se você chegou aqui, irmãos, com alguma... Eu tenho uma percepção agora. Com algo que você está pedindo uma resposta a Deus, se eu avanço ou não avanço. O que eu devo proceder diante dessa situação? E eu libero pelo Espírito essa palavra para você nesta noite. Avance. Tem tido uma palavra de desânimo? Pode colocar na gaveta e avançar. Deus te chamou para avançar. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão, um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. Esse vinha contra mim, eu agarrava pela juba, e feriu e o matava. Dá até vontade de rir, meus irmãos. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Talvez você, na sua caminhada, quando você se lembra dos leões e dos ursos que você tem se enfrentado a cada dia, irmãos, porque às vezes tem fase na nossa vida que a gente acorda, já tem um leão esperando a gente lá no banheiro, né? Quando a gente vai no banheiro, né? Quando você acorda e vai ao banheiro, já tem um ursinho ali te falando assim: bom dia, hoje eu vou te incomodar bastante, saiba disso. O urso até fala. Aí você vai tomar um café, você quer ouvir um louvor, mas está o rugido daquele leão te azucrinando. Mas aí, irmãos, eu peço que você se lembre dessa mensagem. Os ursos vão estar falando, os ursos vão estar te enchendo a paciência, mas você não vai murmurar. Você vai entender que isso que está acontecendo na sua vida é para te colocar no local de exaltação lá na frente. Porque da mesma forma que Davi enfrentou ora urso, ora leão, ele também viveu dias gloriosos lá na frente, porque ele escolheu servir ao Senhor em todo o tempo. Então não entenda que esse processo, que às vezes de tristeza que você está passando pelas aflições, de dificuldade, onde você sabe, rapaz, aonde é que isso vai parar? Aonde isso vai parar? Né? Existe um adágio popular
que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Alguém já ouviu falar nisso, né? Será que só tem no Rio isso? Não é possível. E quantas vezes a gente, como crente, a gente chega a essa conclusão também? Quanto mais eu oro, mais situação às vezes se levanta contra a nossa vida. Mas entenda que você está sendo capacitado para chegar nesse local de excelência, de exaltação, de fortalecimento, de frutificação no Senhor. Se levante, por favor. Irmão, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que escolheu cada um de nós para estar aqui. E a vontade dele é que nós possamos ir e que possamos dar frutos. E que neste momento, onde as circunstâncias adversas estão tentando te desviar dos propósitos do Senhor, entenda que você está a um passo de ver o melhor dele na sua vida. As coisas podem estar se estreitando diante de você, mas entenda pela fé que você viverá algo novo do Senhor. Tem sido liberado uma palavra nessa igreja pelo nosso pastor presidente, pastor André, que algo novo está por vir. E talvez nesse algo novo está por vir, você nos seus momentos, onde você está contigo mesmo, você olha para a sua volta e só vê isso: gigante, leão, urso, cobra coral, tanta coisa. Mas é neste lugar é que o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar no local da dificuldade. Deus vai te honrar no local da experiência difícil e adversa. Entenda que você foi chamado para dar fruto e que nada pode impedir essa verdade na sua vida. Então opte para construir um milagre e viver um milagre, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos, porque nós fomos chamados para frutificar, conforme eu tenho falado nessa noite. E que ao construirmos milagres em nossas vidas, nós viveremos os milagres que o Senhor já liberou a nosso respeito. Eu creio no novo tempo, nas áreas de cada um aqui representado, em cada família aqui representada. Um novo tempo na família, um novo tempo na saúde, um novo tempo na vida ministerial, um novo tempo nas finanças, um novo tempo nos relacionamentos sociais, porque algo novo está por vir. E que o dia de hoje, Pai, da mesma forma que aprendemos como Davi, que passou por tanta dificuldade para viver o novo, o milagre, vencer os desafios, nós possamos ser homens e mulheres mais que vencedores, conforme a Tua palavra já declarou a nosso respeito. Que nós possamos viver conforme a Tua palavra diz, que nós vamos triunfar em Ti, Cristo Jesus. Que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que o Senhor nos colocaria numa mesa e ali o nosso cálice transbordaria na presença dos nossos inimigos, porque essa é a Tua palavra. A Tua palavra nos leva a esse lugar de exaltação, porque eu sei, Pai, que Tu és o meu Pai e que me ama e que o Senhor vai nos atingir de uma forma tão forte e poderosa que todos terão que ver a manifestação do Seu poder em nossas vidas. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus.